E aí pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Vanessa. Eu me chamo Júnior e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é justamente trigonometria e triângulos quaisquer. E nós vamos se basear em dois fundamentos, as leis do seno e leis do cosseno. Para isso nós temos que saber toda a questão do teorema e também da sua aplicação, e assim vai te ajudar a responder questões inclusive do Enem. A lei do seno e do cosseno também é muito utilizada na aplicação do teodolito, que foi criada há muito tempo e até hoje é muito presente na nossa sociedade através de construções civis. Então, pessoal, como vocês viram no começo do vídeo, a nossa videoaula é sobre trigonometria em triângulos quaisquer. E nós vamos se basear em dois fundamentos, a lei do seno e a lei do cosseno. Aqui, como vocês podem observar, nós vamos explicar um pouco sobre a lei do seno. Então, justamente, o que nós veremos nessa videoaula é a trigonometria em um triângulo qualquer. Lá no triângulo retângulo, nós precisamos conhecer duas informações sobre ele, que a gente usava um lado e um ângulo, e aqui no triângulo qualquer, para poder trabalhar com ele, nós precisamos conhecer no mínimo 3 informações, de onde uma delas tem que ser um lado. O que é que isso quer dizer? Não adianta eu conhecer os 3 ângulos do triângulo, que eu não consigo fazer nada com eles. Eu tenho que ter pelo menos um lado, que eu posso ter um lado e 2 ângulos, posso ter 2 lados e um ângulo e posso ter os 3 lados. Mas isso nós veremos ao longo da aula, com as duas fórmulas que nós temos aqui para trabalhar, que é justamente a lei do seno e a lei do cosseno. Começando pela lei do seno, a definição dela diz que os lados de um triângulo são proporcional aos senos dos ângulos opostos. O que é que isso quer dizer? De uma forma bem mais simples, quando eu pego cada um lado do triângulo e eu divido pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado, todas essas divisões elas resultam no mesmo valor. Olha só, temos aqui um triângulo qualquer, que ele tem vértices A, B e C. O ângulo que ele tem vértices no ponto A é o ângulo A. O ângulo que tem o vértice no ponto B é o ângulo B. E o ângulo que tem vértice do ponto C é o ângulo C. O lado A é o lado que está oposto ao ângulo A. O lado B é o lado que está oposto ao ângulo B. E o lado C é o lado que está oposto ao ângulo C. A lei do seno, ela tem essa fórmula aqui, como vocês estão vendo. Nada mais é do que nós vimos até agora. Eu vou dividir cada lado pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado. E todas essas 3 divisões, elas resultam no mesmo valor. Olha só, eu divido o A pelo seno do ângulo A, que isso é igual a dividir o lado B pelo seno do ângulo B, que é igual ao dividir o lado C pelo seno do ângulo C. É só isso. E essas divisões, elas são iguais a 2R. O que é esse 2R? É o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, que está representado aí na tela que eu vou mostrar. Se tiver uma circunferência circunscrita, que é quando o triângulo está por dentro do círculo, cada um dos seus vértices, eles são pontos dessa circunferência. E essas divisões, elas resultam no mesmo valor, que 2 vezes o raio dessas circunferências, que pode ajudar em algumas situações que vocês vão ver aos poucos. Mas para que vai ser boa a lei do seno? Ela é muito boa para trabalhar com 2 lados e 2 ângulos, tá? Sempre que você for trabalhar com 2 lados, com certeza a lei do seno, assim também como 2 ângulos. Então, pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui para que você não ficar com dúvida aqui na lei do seno, que é muito tranquilo. Temos um triângulo qualquer, conhecemos 2 ângulos desse triângulo. Eu sei que esse ângulo aqui é 30 graus e esse é 45 graus. Conheço o lado que está oposto ao ângulo de 30 graus, que eu sei que esse lado aqui ele mede 6. E tenho que encontrar o valor de x, que é o lado que está oposto ao ângulo de 45 graus.
Evidentemente, nós usaremos a lei do seno, porque era a única coisa que nós vimos até agora. Mas o que eu quero que você perceba é com quais informações nós estamos trabalhando e veja que é exatamente com dois ângulos e dois lados que nós temos aqui, como dica aqui para usar a lei do seno. Então, encaixou perfeitamente. Então, vamos lá. Eu divido cada lado pelo seno que está oposto a esse lado e igualo essas divisões. Eu sei que 6 dividido pelo seno de 30 graus é igual a dividir x pelo seno de 45 graus. Quando eu tenho uma igualdade de duas frações, eu só multiplico o cruzado. X vezes o seno de 30 graus é igual a 6 vezes o seno de 45 graus. Seno de 30 graus, tenho que lembrar daquela tabelazinha do ângulo notável, que é 1 sobre 2. Então, x, que multiplica 1 sobre 2, que multiplica o 6, né? Que é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Agora eu tenho 2 dividido dos dois lados. Como está dividido pela mesma coisa dos dois lados, dá para simplificar. Então eu corto esse com esse e sobra 1 vezes x, que é x igual a 6 raiz de 2. Encontramos a medida x. Então, pessoal, agora vamos para a lei dos cossenos, que é a outra fórmula de trabalhar com triângulos qualquer. Ela é um pouquinho mais chata, porque você vai ter que lembrar de uma fórmula, tá? Mas aos poucos você vai se acostumando e decorando essa fórmula. Temos aqui o nosso triângulo qualquer, é o mesmo de antes, tá? Então agora vamos ver o que diz a lei dos cossenos. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes cosseno de a. Temos aqui também b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac vezes cosseno de b. E por último temos c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes cosseno de c. Essas três fórmulas aqui, como vocês estão vendo, elas não são diferentes, tá? É a mesma coisa. A única diferença é o ângulo que você vai escolher para usar. E nas leis dos cossenos a gente trabalha com 3 lados e 3 ângulos. Então, vem aqui com a gente para entendermos melhor essa fórmula. Eu sempre vou pegar um ângulo para trabalhar, como a gente já viu aqui anteriormente. Eu pego o lado oposto ao ângulo que eu usei e vamos colocar aqui antes da igualdade. Vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente pegar esse A aqui, vamos colocar o oposto dele, que no caso é esse A, aqui antes da igualdade. E depois eu pego os dois lados, tanto faz qual lado eu pego, o B ou o C, e elevo ao quadrado, e depois multiplico 2 vezes esses dois lados, que é B ou C, e depois eu vou multiplicar pelo ângulo oposto ao lado que eu escolhi, que no caso aqui é vezes o cosseno de A. E para finalizar essa aula, temos que ver um exemplo melhor para entendermos. Parece meio difícil, mas depois que a gente praticar, fazendo exercício, a gente vai acabar memorizando e aprendendo essa fórmula. Para o exemplo das leis dos cossenos. Aqui temos como exemplo um triângulo qualquer, e ele é o nosso triângulo A, B e C. O lado AB mede 3, o lado BC mede 4 e o lado B tem 60 graus. Temos agora que encontrar a medida de AC, que é o X, que está aqui. Vamos trabalhar com quais informações? Como a gente viu anteriormente, a lei dos cossenos trabalha com 3 lados e um ângulo. Aqui temos 3 lados, que é A, B e C, e um ângulo, que é 60 graus. Exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Então, vamos lá. Como o ângulo que eu tenho é 60 graus, qual é o lado oposto a esse ângulo? É x. Então, é ele que vamos colocar como a igualdade. Então, aqui vai ficar x ao quadrado
igual. Depois do x ao quadrado, eu vou pegar esse 3 e esse 4, que é o outro lado que sobrou, e vou elevar eles ao quadrado também. Vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E depois eu vou diminuir ele com 2 vezes o 3 e vezes o 4. E depois vou multiplicar ele pelo cosseno de 60, que a gente está trabalhando com as leis do cosseno. Então, agora vamos resolver para encontrarmos o valor de x. Vamos repetir aqui o x ao quadrado, que está na igualdade, antes da igualdade. E aqui, 3 ao quadrado igual a 9, mais 4 ao quadrado igual a 16, menos 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. E vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Então, repete o x novamente, igual 9 mais 16, 25. E aqui eu vou colocar o sinal de menos, repetir, e vou resolver isso aqui. 24 vezes 1/2. Eu vou dividir 24 por 2, que vai ser 12. E depois eu só vou diminuir, que vai dar 13. Assim, descobrimos o valor de x, que é raiz quadrada de 13. Pronto, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o exemplo da lei dos cossenos. Pessoal, infelizmente o vídeo chegou ao fim. Então, se você tiver gostado, deixe seu like, Se inscreva no canal. Tchau! Return to the max, get it what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Thrift shop, pimp truck walking, little bit of humble, little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby. Swear to gang, nope, y'all can't copy.